preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Começando mais um episódio do podcast da Start Econ e a gente está aqui hoje para falar sobre um pouco sobre um mercado de alto ticket, talvez um mercado com um segmento um pouco mais complexo de vendas do que a gente vem batendo papo aqui. E hoje eu tô com 2 grandes profissionais do mercado de e-commerce, tô com o Danilo Erlan, que é o diretor da UAP, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Meu parceiro. E também estamos aqui com o Vinícius da Pingu, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Igor, pelo convite, hein? Prazer estar aqui com você. Imagina, cara, prazer é nosso receber vocês. Você que já está assistindo o podcast, clica aqui no se inscrever, se inscreve no canal. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify também, já aperta aí para você não perder nenhum dos próximos episódios. Vinícius, eu queria, antes da gente começar e falar especificamente da operação que você está cuidando hoje, eu queria contar um pouco da sua trajetória, né? Como que foi a sua chegada até essa cadeira como head ali da Pingu. Eu queria que você falasse um pouco das suas experiências anteriores, como que você entrou no mercado de e-commerce, né? Como que foi esses seus primeiros desafios até chegar a essa operação que você está cuidando hoje. Pô, legal, vamos lá. Cara, eu fiz ciência da computação de faculdade, então... Entregou a idade. Exatamente. Já faz um bom tempo, mas confesso que não me encontrei, assim, nesse meio muito técnico. Eu tenho um perfil muito mais de negócio, então, apesar de ter feito ciência da computação, eu entrei na área de tecnologia como estagiário, mas logo depois já fui migrando para a área de negócio. Durante 5 anos eu fui basicamente focado na área de dados, business intelligence, provendo muito perto da área de negócio ali, provendo relatórios, análises para o C-Level na época. Eu trabalhava na Avon, numa empresa de venda direta, então um segmento bem diferente. Uhum. E aí, em 2019, foi quando eu entrei na frente de e-commerce. Eu comecei a trabalhar na Dafit, que é um e-commerce de moda aqui no Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E, me encontrei, porque basicamente consegui juntar 2 coisas que me interessavam, que era a parte de digital com análise de dados. A Dafit sempre foi uma escola muito forte dessa parte analítica. E foi lá que eu tive as primeiras experiências com e-commerce. Lá cuidei bastante de mídia, de CRM, toda essa frente de e-commerce de moda. Em 2022 eu entrei na Pingu, basicamente. E aí com isso a gente vem trabalhando, acelerando muito o e-commerce. A Pingu é uma marca, dando um pouco de contexto aqui, a Pingu é uma marca de louças e metais para casa, principalmente banheiro e cozinha, mas a gente também tem produtos de área externa. E a gente começou vendendo através do Marketplace, mas em 2022 a gente apostou muito no e-commerce e vem crescendo muito desde lá. Então a minha experiência com e-commerce vem desde Dafit e agora aplicando bastante ali na Pingu. O que você vê de diferente em relação aos segmentos que você trabalhou, assim? Qual que você acha que seria a grande dificuldade desse segmento em específico, assim? Se você pudesse olhar, tirar um pouco do raio-x da Dafit, né, de um produto mais, talvez, de ticket menor, um produto mais de venda por impulso, na maioria das vezes, para esse que é um produto mais técnico, né? Ninguém acorda de manhã querendo comprar uma pia, né? Então, assim, o que você acha que são seus grandes desafios, assim, como head dessa operação, pensando nessa comparação dos segmentos? Boa, legal. Acho que pensando na parte de comunicação, é basicamente o motivo do cliente comprar, como você falou. Acho que na Dafit os produtos são de desejo
E acho que se você tiver uma boa oferta, basicamente, não tem timing. O cliente vai comprar sempre que ele tiver um produto com desejo e com preço bom. Já na Pingu é um pouco diferente. Você tem que acertar exatamente o timing do cliente ali, porque ele só vai comprar quando ele está em obra, quando ele está fazendo alguma reforma, alguma coisa assim. E por mais que você tenha uma ótima precificação, se você não acertar o timing dele, é um pouco mais complicado. E além disso, a questão de recorrência, né? Recompra, né? Recompra Exatamente, deve ser complicado. exatamente. Na Dafit, como eu falei, é um business de proposta. Se você tiver uma proposta de valor, o cara vai comprar várias vezes de você. Agora, na Pingu já não. O que a gente faz para tentar trabalhar essa recorrência é com cross-category ali. Então, o cara comprou muitas vezes o banheiro, então você vai lá e oferece alguma coisa de cozinha, alguma coisa nesse sentido. E a gente sabe que obra é um pouco difícil e cara. Então, às vezes a pessoa compra a primeira cozinha, depois o banheiro e tal. Então, a gente tenta trabalhar na recorrência simples. Acho que as duas grandes diferenças são essa questão de recorrência e de timing ali, basicamente. E os ciclos de venda também são maiores, né? Exatamente. O cara vai pesquisar mais, vai entrar mais na questão técnica. E aí, se a gente focar na operação, aí a complexidade é muito diferente. De você entregar um sapato, uma roupa, do que você entregar uma banheira ou uma privada. A complexidade de operação é bem grande. Pensa E acaba acontecendo, infelizmente, de você chegar, espera alguns dias, chega a privada na sua casa, está quebrada. Putz, então é bem complexo de devolver e ter que entregar uma nova e tudo mais. Óbvio, a gente vem trabalhando muito para melhorar essa operação, já melhorou muito nos últimos anos, a recorrência de problemas assim é mínima, mas acaba acontecendo uma vez ou outra. Assim. Então, na operação, a complexidade é bem grande. Uma coisa que eu acompanhei também, que eu acompanho em várias obras, a gente já participou de obra, já teve obra, todo mundo já passou por isso. Quando chega, acho que na parte de comprar o produto que vocês vendem, deve ser a parte que o cara já está mais apertado, muitas vezes, porque ele não espera. A obra, acho que todo mundo passa por isso. Você vai gastar 50, você gasta 100. E aí, quando chega no acabamento, o cara às vezes tem que economizar, porque o dinheiro já foi, né? E eu acho que o que eu gosto muito dos produtos da Pingu aí é que o produto ele tem um design, né? Ele faz parte da decoração hoje. Se você vai comprar uma torneira antigamente, qual que era a função? Abrir e sair água. Hoje em dia você tem que ter um desenho da torneira que vai combinar com a manopla de abrir o chuveiro, enfim, eu acho que... o grande propósito da marca é basicamente esse, assim, a gente conseguir dar essa possibilidade para os clientes de ter um ambiente bonito, com produtos de alta qualidade, com design legal. Antigamente, para você comprar um produto bonito com design, era caríssimo. Hoje a gente tem vários cases que a gente conseguiu trazer produtos com o mesmo design por metade do preço. Um exemplo, por exemplo, é aquele vaso suspenso, que você coloca ele na parede. É lindo aquilo. Antes da Pingu, você não comprava por menos de R$2.500, R$3.000. A gente conseguiu trazer a metade do preço. Um produto de ótima qualidade. Então, assim, é um dos grandes propósitos da marca, a gente fornecer produto com designer bonito, de alta qualidade, a um preço justo. Ali. Eu acho que teve um movimento também no mercado de móveis que foi muito nessa linha, né? Ou você pagava barato e era feio, ou você pagava caro pra caramba num algo que tinha design. E outros e-commerces também foram por esse mesmo caminho, né? Criar uma marca de móveis que fossem com design legal, mas que fosse acessível, né? Acho que é um pouco do trabalho que vocês estão fazendo. Dentro desse segmento em específico, vocês têm competidores com marcas bem consolidadas, né? Cara, com grandes redes de loja física e pessoas que... marcas que estão mais no top of mind ali das pessoas, né? Cara, pensei em Pia, pensei em outra marca. Como que vocês conseguem vencer um pouco essa competição com marcas que são mais consolidadas, assim, pensando de forma mais estratégica? Cara, acho que muito boa a sua pergunta e acho que é uma das coisas que a gente pensa desde o D0 ali na marca. Basicamente, eu vejo dois grandes pontos aqui. Quando você vai comprar esse tipo de produto, antes de ter a Pingu, a gente é pioneiro, inclusive, quando a gente começou com nesse segmento, ninguém vendia basicamente online. A gente começou, como eu falei, pelos e-commerce, pelos marketplaces, depois migrou para o e-commerce, até porque a gente visava a criação de marca, criar credibilidade e tudo mais. Então, acho que quais são o ponto forte? Você ia na loja física, até por limitação de espaço, eles não conseguiam mostrar uma grande gama de produtos ali.
Então, com o nosso e-commerce, com o no marketplace, a gente conseguiu mostrar uma grande variedade de produtos. O cara entrava ali na casa dele, na conveniência, no conforto da casa dele, via todos aqueles produtos bonitos, com boa qualidade, design bonito. E uma gama muito maior para conseguir encaixar na obra dele, basicamente. Então, acho que esse é um grande benefício. E o outro, como eu falei, é a conveniência. Cara, acho que todo mundo aqui já passou por obra, como a gente falou. Mesmo quando você vai, você tem que ir na loja física, você não vai conseguir ver todos os produtos que tem ali e você não sai com o produto. É diferente quando você vai num shopping comprar uma roupa, por exemplo. Então, você vai ter que ainda esperar chegar na sua casa. Muitas vezes a experiência não é muito positiva. Então, acho que como a gente combate essas grandes marcas é trazendo essa conveniência e além, como eu falei, do preço justo ali. Eu acho que a gente está conseguindo dar uma acessibilidade para os clientes de acessar produtos bons num preço justo, ali, basicamente. Pensando nisso que o Igor falou, me trouxe aqui um reflexo do que eu vivi com a experiência de compra de uma pia de mármore. Né? Eu estava reformando uma cozinha da minha casa e perguntei para o cara que faz, na marmoraria que faz o produto, que faz o serviço, ele falou, cara, eu queria saber sobre a cuba, porque eu já tinha casa há bastante tempo, e nessa reforma eu queria uma cuba mais funda, né? Acho que todo mundo quer uma cuba maior, para caber mais louça, enfim. E aí eu querendo essa cuba mais funda, o cara falou, cara, só trabalho com a marca X e custa R$400. Lembro que foi mais ou menos assim. Falei, cara, e se eu comprar, te entregar, né? E você instala que eu comprar, você me dá o desconto? Ele me deu o desconto dos R$400, eu fui no marketplace e acabei encontrando a Pingu e comprei o produto. Não conhecia a marca, né? Mas pelo design que me chamou a atenção e pela praticidade de ter cestinha ali para você lavar um legume, de ter ali o encaixe perfeito para você colocar a tábua e cortar alguma coisa. E eu que gosto muito de cozinhar, acabei escolhendo a Pingu, né? E eu queria saber se vocês têm um trabalho assim de tentar se aproximar desse profissional, sei lá, do design, dessa parte. Eu sei que ali a parte de arquiteto vocês estão com trabalho no online, mas e do instalador ali, do cara que mexe com cuba, que mexe com pedra, do empreiteiro, tem algum trabalho de vocês para chegar nesses caras? Sim, até foi uma iniciativa. Hoje, se você entrar no site, você, a partir, tanto na hora de escolher, depois que você compra, você recebe vídeos mostrando como você faz a instalação. Exatamente essa ideia veio da dor dos instaladores, dos clientes, de às vezes comprar o produto, que nem, por exemplo, como eu mencionei o vaso sanitário suspenso. Não é trivial para você chegar pro seu pedreiro, muitas vezes nunca viu esse produto, instalar na parede o vaso. O cara não sabe nem por onde começar. Não sabe nem, né? Encanamento, ele já vai ter que mudar, né? Porque ele já fez ali o tradicional. Faltou um pedaço aqui, cara. Acho que essa parte do chão aqui não veio. Exatamente. Então, isso surgiu ouvindo esse pessoal que trabalha ali na ponta dessa dor. E aí, agora, se você entrar no site, tem toda a explicação de como você faz a instalação para a experiência ser melhor ali. E, como você falou, uma das grandes alavancas de negócio é essa parceria que tem funcionado muito bem com os arquitetos. A gente tem parceria com mais de 3 mil arquitetos. Então, a gente ouve muito feedback deles. Inclusive, a gente já levou alguns lá no escritório, no centro de distribuição, para apresentar produto e ouvir feedback deles ali. Então, é uma coisa que ouvir o mercado ali é uma coisa que é muito ativo para a gente ali. E quando vocês nasceram com a loja própria, a gente estava falando em off aqui, né? Que vocês decidiram uma plataforma que era mais plug and play, uma plataforma mais simples até, né? Do que a WAP que vocês estão utilizando hoje. Talvez para fazer as validações ali. Mas eu queria entender de você quais foram os principais motivadores ou quais foram os tetos que essa plataforma de entrada propôs dentro do negócio de vocês para vocês decidirem migrar. Eu às vezes acho que é importante mesmo, às vezes no começo da operação ali, para validar e ir para um caminho mais barato, mais fácil de implementar. Mas onde foi que começou a bater o teto para vocês e falar, putz, acho que já passamos dessa fase de validação, agora a gente vai ter que ir para algo mais robusto? Exatamente. Acho que a gente começou pelo Marketplace, dando um pouco de contexto aqui, exatamente porque para trazer visibilidade, clientes ali, aproveitar os clientes do Marketplace. Mas desde o começo a gente está querendo construir marca de verdade. Então, com credibilidade, com boa experiência para o cliente. E eu acho que a plataforma de entrada que a gente trabalhava não permitia personalização. Além de tudo, a gente não tinha a estabilidade que a gente gostaria. Então, a gente gastava muito mais tempo ali pensando no produto, na plataforma, do que na operação, na estratégia.
E agora com a app, acho que o principal ponto ali é a questão da estabilidade, que funciona bem, e a gente conseguiu implementar muitas coisas de experiência, de melhorar a experiência do cliente, de melhorar ali no momento da compra, de ser mais ágil. Hoje, por exemplo, o cliente, uma coisa que era uma dor do cliente, o cara vai lá e ele escolhe uma privada. A gente já consegue, no momento da compra, ofertar para ele os produtos da mesma categoria, da mesma linha e da mesma cor. Isso a gente não era permitido antes, a gente não conseguia. Agora com a app a gente consegue fazer isso. Então, assim, um upsell, né? E aí você já escolhe os produtos que são vinculados ali à necessidade. Óbvio, é bom pra gente como negócio, mas também ajuda muito o cliente. Sim, sem dúvida. Então, acho que aonde foi o momento de decisão ali foi exatamente isso. A gente passar de simplesmente vender esses nossos produtos para querer construir marca de verdade. Então, acho que para você conseguir construir uma marca e ter credibilidade, você precisa ter um site ali que case com isso, assim, basicamente. Você, Danilo, agora te tirando do papel de fazer a pergunta e agora recebendo a pergunta, você passou muito, pela tua experiência no mercado de plataforma, você já viveu muitos desses cenários, né, de marcas e lojas que começaram com plataformas de entrada mais barata, menos flexível e tal, para conseguir validar e foram para um lance de migração. Onde que você acha que é o calcanhar de Aquiles dessa movimentação? Embora seja positiva, qual é a hora que você acha que é ideal do cara começar a pensar em migrar, começar a pensar talvez em usar uma plataforma mais robusta? Qual que você acha que é o momento certo, assim, tendo sua experiência, se pudesse compartilhar pelo menos um ou dois, assim, pontos que você acha importante? Acho que assim, eu brinco que você primeiro tem que ter uma marca que tenha uma presença e um apelo que seja... A gente tem dois lados, né, da moeda. Tem o lado mais... Quando você vai comprar um produto que é commodity, tem esse lado do cérebro que você olha ali para números, né? Exatas e números, e você olha para isso. E tem o outro lado que é o lado o emocional, né? Que é o lado que tem o apelo de você viajar, de construir uma marca que tenha fidelidade, que você traga segurança. Então, assim, o tradicional hoje, eu acho que ele está muito competitivo. E o cara vai para o marketplace e só vê preço e compra. Quando você passa para essa fase e tem um propósito, né? Eu brinco que se a empresa ela não tiver um propósito, a plataforma é só custo. Então, você contratar uma plataforma maior, ele só vai ter custo se ele não tiver um propósito. Então, primeiro, acho que parabéns pela trajetória que vocês enxergaram, como o Igor falou, de começar numa plataforma para validar a marca. Por mais que já tinha acesso e marketplace, vocês precisavam fidelizar. Eu acho que tem que ter os dois, né? Um não anula o outro. Um traz volume e outro traz fidelidade. Então, eu acho que quando a empresa ela já validou a marca e ela abriu uma plataforma e ela sabe que ela precisa agora trazer o fluxo do marketplace para a plataforma, e ela vê que a plataforma dela começa a penar em algumas coisas. Então, quando a gente fala de módulo de upsell, o cara pensar em vender um produto para aumentar o ticket médio, né? Quando a gente fala em retenção, às vezes a plataforma tem um carrinho abandonado. Quando a gente fala em estratégia mesmo de venda, a plataforma ter proximidade contigo, porque não adianta você ter uma Ferrari e não souber pilotar a Ferrari. Então, o dono da Ferrari, né, a plataforma que está te oferecendo, ela precisa te ensinar e te modular ali para você aprender os principais pontos para você conseguir crescer e escalar. Então, eu acho que não tem um momento certo. Eu acho que quando a empresa tem um propósito, ela sabe onde ela quer chegar, e onde ela está hoje, ela vê com o que ela tem, ela não consegue. Eu brinco muito que é igual o Ayrton Senna. Todo mundo assistiu ali o filme, né? Chegou um momento que ele estava com o carro, ele tinha ali a estratégia, ele queria ganhar, mas ele via que com o que ele estava ali, ele não ia ganhar nunca. Então, a empresa tem que olhar quando as tecnologias estão do lado dele e pensar, cara, quando eu tenho um momento para a tecnologia ouvir o que eu preciso? Porque também tá aí um diferencial nosso, é ter aquela reunião que a gente senta com todos os clientes e fala, cara, o que vocês gostariam de ter? Porque o principal ativo seu é o seu cliente, o meu é você, né? Então, o que eu brinco é que você tem que ouvir muito, entender a necessidade e tentar aplicar dentro de uma tecnologia que vai corresponder a esse crescimento olhando para os seus pilares, né? Eu acho que não tem muito segredo. Eu participei de muitos projetos, de muitas migrações, até de downgrade, de upgrade, enfim. E eu vejo que se a empresa ela tiver perdida, não tiver um propósito, ela acaba em algum momento patinando.
Eu acho que um grande motivo também da gente ter optado pela UAP foi essa questão de estar muito próximo do time e a gente conseguir ter voz do que a gente precisava para ser implementado, e isso ajudou bastante, tem ajudado muito a gente aí no negócio. E aí você comentou até sobre a tecnologia permitir você fazer coisas diferentes ali no seu site. Uma funcionalidade que a gente conseguiu implementar e para a gente foi muito importante ajudar o cliente na experiência é a realidade aumentada. Então, assim, pensa que você vai comprar ali uma privada, putz, é difícil de você olhando na sua casa, no seu banheiro, sem entender como vai ficar. Hoje, o cliente pode pegar, apontar o celular dele e ele vai ver o produto no tamanho certo, na cor certa ali, como vai ficar no ambiente dele ali, com realidade aumentada. Então, isso foi uma ferramenta que a UAP possibilitou a gente de implementar e ajuda muito ali na experiência do cliente. Eu acho que tem dois tipos de mindset, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, de formas de pensar a gestão de um e-commerce, né? Tem um cara que é mais transacional, e aí o cara só quer o próximo pedido, né? Seja marketplace, site próprio, qualquer coisa, WhatsApp. O pensamento do gestor, ele é de transação, ele corre atrás da próxima transação. E de um outro lado tem, que é o teu perfil, o perfil da Pingu, que é o cara que tá, óbvio, tá atrás da próxima transação, mas ele tá construindo marca. Ele tá construindo experiência, né? Ele tá de olho em entregar de uma forma diferente, fazer com que aquele canal tenha uma expectativa diferente para o cliente. E aí eu acho que esse cara aqui, mais olhando a jornada, olhando mais a experiência de compra, essas pequenas coisas, né, tipo a realidade aumentada, o upsell aqui e tal, eles têm mais peso na decisão, né? Tipo assim, putz, o quanto de incremento em vendas isso tem? Cara, tem um incremento em vendas, mas se você olhar só para o incremento em vendas, talvez você não tome essa decisão. Agora, de pensar que o cara você vai virar top of mind na cabeça dele, de que se ele tiver uma próxima necessidade, tua loja vai ser a primeira que ele vai procurar. Eu acho que tá no pensamento de quem é mais brand builder, assim, né? O cara que olha mais para construção de marca. E eu acho que eu vejo que cada vez mais a gente no mercado tem esse tipo de gestor. Ainda é menos do que os que estão atrás da transação, assim. Ainda tem muito gestor transacional, né? Mas eu tenho gostado de ver cada vez mais outros gestores e líderes pensando nessa construção de marca, né? É o varejo emocional, né? É o que eu estava querendo lembrar, assim, a palavra exata é varejo emocional. O lado direito, onde você pensa na experiência. Você está sempre pensando em como eu ajudo o cara a ele ter experiência. Desde que eu falei lá do produto da cestinha, que eu pico e já derrubo o legume aqui e já lavo. Cara, é você pensar na experiência do cara. Sim. O cara ele vai fidelizar na sua marca porque ele sabe que é usual, né? Não é um negócio só bonito, é usual também, tem qualidade. Então acho que isso... exatamente. Eu acho que o varejo no Brasil, a gente costuma falar que se você entrar nessa guerra transacional, é uma guerra de foice ali, né? Porque são margens... Escuro. Exatamente. Escura. A gente tem, infelizmente, um histórico de varejistas que quebraram físicos e tudo mais, porque a gente sabe que trabalham com margem muito baixa ali e tudo mais. Então, se você não tiver uma diferenciação, se o cliente não tiver um motivo para voltar, ou às vezes, como no nosso, né, que, como eu falei, você tem que acertar muito o momento de compra ali, às vezes você não tá no momento de compra, mas seu amigo comprou, teve uma boa experiência e te falou, olha, comprei dessa Pingu, não conhecia essa marca e tal. Quando chegar o seu momento, aí você vai lembrar já dessa marca, sabe? Você não vai só entrar no marketplace lá e pegar o primeiro mais barato que tem ali, entendeu? Sim. Eu acho que faz muito sentido. Você vai lembrar da qualidade do tempo que você tem e vai sempre indicar o que faz sentido. E a gente tá sempre com obra, ou tem parente com obra, você sempre vai falar, poxa, compra esse produto que ele tem qualidade, tem um preço acessível. Sim. E às vezes, no caso de vocês, só te cortando, no caso de vocês que pensam, que tem produtos que pensam uma experiência diferente, que nem uma cuba diferente, às vezes você gera a própria necessidade. Cara, eu tenho certeza que se minha mulher souber da cuba do Danilo, a semana que vem a gente vai trocar a cuba de casa. Exato. Então, assim, gerar a necessidade também, né? Gerar o desejo por uma coisa que é tão necessidade, ninguém acorda de manhã pensando numa cuba nova, também é um caminho que só um brand builder, alguém que pensa construção de marca, vai pensar. Eu acho que o espírito de construção de marca, ele tá na concepção do produto, na forma como você vai produzir, né? Na forma como você vai construir a experiência do site. Ele engloba todas as coisas, né? Vocês não estão ali só vendendo uma torneira, entendeu? Vocês estão fazendo muito mais do que isso, né? E o cara que é economista, vou dar um exemplo do produto seu aí para um cara que é economista. O cara quer economizar em tudo. Se ele falar, pô, vou trocar a cuba, mas vou ter um gasto aqui. Se o cara colocar que dentro da cuba de vocês, ele tem ali um dispenser de detergente
e ele compra o de 5 litros, em vez de comprar aquele pequenininho e coloca lá, fica mais bonito do que ficar aquele negócio lá em cima da pia, 1 ano de detergente ele já pagou a cuba. É impressionante. Dá pra se ter vários insights, sabe? Eu pensei, o Igor falou um pouquinho aí sobre móveis, né? Cara, não sei se vocês já olharam para isso, tem alguma visão do futuro, mas veio um insight aqui. Imagina que legal, eu tô comprando um móvel planejado numa loja lá e tenha 5, 6 produtos de vocês ali na demonstração, com um tablet, consumindo estoque da UAP online e vendendo uma vitrine infinita com todas as possibilidades de cuba, de torneira, de privada, que às vezes o arquiteto ele não consegue vender, né? Mas o cara que já está vendendo, que é vendedor mesmo, o cara que está ali atendendo para vender o móvel, ele não tem esse produto, mas ele pode vender ali, ter um upsell no produto dele. Cara, eu não pensei nisso, mas o cara que vende móvel planejado, ele com esse produto seu... A Pingu é upsell, né? Puta, a Pingu é upsell. Imagina fechar com uma rede cheia de lojas. Acho que é uma ideia que me surgiu aqui, não sei se já pensaram, mas sempre a gente tenta trazer um insight aqui. Não, uma ótima ideia. A gente não foi nessa frente, a gente já tem alguns projetos ali de B2B, mas não nessa frente, então já vou anotar aqui. Porque pensar que o cara vai montar aquele decorado, aquele planejado, pô, por que não colocar Pingu? Você cede o produto ali pro cara vender, usar o produto como... É o que você falou, a cauda longa talvez, né? Ali ele vai ter um produto, mas ele tem a cauda longa com o painel da Pingu ali, tendo uma experiência, eu acho que pode fazer a diferença e aumentar um pouquinho as vendas aí. A gente tem dentro do nosso site marcas parceiras, ainda é uma marca só, mas de produtos de casa, que não necessariamente é a gente que vende, mas é exatamente por estar naquele momento de olhar produtos para casa. Então a gente tem abridor de vinho, tem algumas coisas extras ali exatamente para tentar fazer esse cross-sell. Cara, é uma coisa legal que a gente também traz aqui, que a gente nem pensa tanto, talvez lá na UAP a gente promover mais encontro entre os lojistas, no próprio evento, nos próximos que a gente participa aí, mantenedor como fórum, a gente pegar, sei lá, a gente tem lá a Vinox, os caras que saíram dos maiores distribuidores de Tramontina, saíram de uma plataforma também, cresceram muito, que seria legal colocar e fazer um upsell e trocar produto. Como a gente tem integração nativa entre lojas, cara, daqui a pouco, né, você trabalhar essa troca de catálogo, né? A gente acabou de ver Uber e iFood aqui no Brasil, Exato. né? Exato. Que é uma loucura, né? Exatamente. Que é uma loucura pensar que os caras estão juntos. Mas eu vi que, na verdade, eles copiaram o case dos Estados Unidos. A Uber nos Estados Unidos fez com a Instacar. E funcionou muito bem. Então, na verdade, eles estão agora replicando em outros mercados. Eu achei sensacional essa Sim. Tem que se reinventar, né? Todo dia você tem que se reinventar, porque deu um boom no Uber, depois deu uma queda, né? Se você não consegue ser inimigo dele, se torna amigo, né? Foi mais ou menos isso, né? Óbvio que a gente tá falando aqui só das partes boas e aqui eu quero trazer um pouco pra luz os desafios, né? Como você falou lá no começo, cara, um segmento que não é um frete trivial, que às vezes tem um peso diferente, uma cubagem diferente, é uma venda mais técnica. Então tem que saber se a cuba vai caber, se é o tamanho ou não. O que vocês têm hoje de grandes desafios nesse sentido e que estratégias que têm funcionado assim para vocês minimizarem um pouco esse desafio que é vender em cima desse seu segmento, né? Boa. Eu acho que a gente tem desafios de dois lados, basicamente, na hora da compra e na hora da entrega. Os nossos produtos são importados, basicamente, e, como eu falei, tem um tempo de entrega relativamente longo. Então, a gente tem que acertar muito na estimativa de demanda ali, no controle de estoque. Obviamente, todo mundo sabe ali, se é varejista, você não pode trabalhar com estoque muito alto, por questões de caixa, ainda mais com taxa de juros nessa altura. Então, o Brasil é o cenário perfeito para o varejo não dar certo, exatamente. Né? Alta inflação, juros altos, cultura de parcelamento sem juros a perder de vista. Taxa de importação altíssima para ele. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem usado números ali para tentar ser cada vez mais assertivo na estimativa de demanda e trabalhar com estoque mais encaixado, mais justo. E do lado de entrega, basicamente, a gente tem tentado já desde sempre, como eu falei, a dificuldade é muito grande de você entregar esse tipo de produto.
tanto na velocidade quanto com a experiência de o produto estar inteiro e tudo mais. Então, o que a gente tem feito é trabalhar com parceiros muito estratégicos. A gente trocou de parceiros recentemente, trouxe os produtos aqui para a parte de São Paulo exatamente para entregar mais rápido também. Então, a gente tem basicamente trabalhado nessa frente para melhorar a parte de entrega ali, com parceiros mais confiáveis, que tenham menos casos negativos ali na entrega, basicamente, assim. Uma coisa que... Até comentário que eu fiz, eu ajudei um parceiro, enfim, ele tinha uma... Imagina que ele vendia um produto também que era pesado e ruim de entregar, né? E uma ideia que eu dei para ele, ele tinha um grande varejista que ele se aproximou do Nordeste, ele queria vender para o Nordeste, né? Sul e Sudeste está concentrado 80% das vendas desse cara. E aí ele falou, poxa, como que eu faço para ter uma logística mais rápida e mais barata para esse cara? Então ele acabou pegando... alguns produtos da linha dele que ele tinha uma profundidade maior de estoque, ele alocou nesse parceiro, de uma forma consignada na loja física desse parceiro, e o parceiro tem o trabalho ali. Então, o parceiro não põe dinheiro na frente, mas se vende, o parceiro tem o trabalho de despachar o produto para ele. Então, ele conseguiu baratear o custo de frete, e também no físico, tendo lá no parceiro, que não compraria talvez só a curva A, não a cauda longa, e às vezes tem produto de cauda longa, um produto que eles querem acabar com o produto mesmo, né? Já não tem mais tanta... tem um pouco de fricção, é um produto que está travado no estoque. Eles acabaram transformando dessa forma, tendo CDs sem pagar pela armazenagem, que senão inviabiliza alguns projetos. Sim. E acabaram fazendo isso e tem dado certo, cara. Então, mais uma ideia para vocês pensarem aí. A gente tem alguns clientes lá na UAP, que eles mesmos escolheram uma distribuição via cliente. Então, eles como marca usam os próprios distribuidores como uma cadeia. Óbvio que você é um D2C, né? Você é uma DNVB ali, né? A marca vendendo direto para o cliente final. Não tem tanta essa cadeia de distribuição para resolver. Mas esses clientes que são, por exemplo, de ar-condicionado, centralizar a logística para eles é um desafio, né? Eles vão acabar vendendo só nas praças principais e não vão ter tanta capilaridade. Então, é o caso da Daikin, da Fujitsu ali, que estão começando a desenvolver um jeito diferente, né, de montar essa estrutura. Eu vejo que todo segmento que foge um pouco daquela cubagem padrão e peso padrão de correio tem desafio logístico, né? E assim, chegar na casa do cliente talvez seja a melhor parte. O ruim é quando chega lá e precisa trocar, né? Exatamente. Cara, pensa que a gente vende banheira. Cara, pra você entregar uma banheira... Primeiro que não são todos parceiros que topam trabalhar com esse tipo de produto, com essa cubagem. E segundo que tem que ter um cuidado muito grande ali, porque é um produto muito sensível, você tem que fazer a entrega correta. E além de tudo, muitas vezes você tem a dificuldade de achar... Você não pode deixar na portaria. Diferente. Tem que achar o cara no dia certo, na hora certa. Tem que ver o parceiro se ele entrega no local, porque agora tem isso, né? O parceiro só leva até a porta. Aí o cara, tá numa casa, uma senhora comprou e tem que levar pro segundo andar, tem que pagar outra pessoa para levar, porque o cara não leva. É um tipo de negócio que quando você não tá dentro, você nem para pra pensar na dificuldade. Exato. Mas quando eu entrei na Pingu, eu falei, caraca, como que a gente vai entregar isso? Tipo, e é realmente difícil, assim, porque que nem eu trabalhava na Dafit, como eu comentei, você larga na portaria, cara, os caras chegam, às vezes jogam o produto lá dentro, tá entregue. Agora, com esse tipo de produto que a gente trabalha, é impossível. Então, você tem que achar ainda a forma correta de entregar para ter uma experiência boa. E você acha que essa... Pode. Obra, todo mundo gosta ali, é o sonho de muitas vezes, mas todo mundo passa o maior perrengue, né? Então, chega ainda mais no final da obra, tá todo mundo de saco cheio. Então, a gente faz de tudo para ter uma experiência positiva ali, porque... é um momento que tá todo mundo de saco cheio, passando um perrengue ali. Então, se você causar mais uma experiência negativa, entrega mais o produto quebrado, putz, aí tudo que a gente falou, que tava tentando construir marca, é ao contrário. E assim, acho que isso para tudo, né? De forma geral, de e-commerce, de tudo. É muito... Você tem que fazer 1000 coisas certas para você conquistar um cliente, mas se você fizer uma errada, acabou. Você perde 10 ali, então... A propagação de um cliente que é detrator, ela é quase 70 vezes maior do que um cara que é promotor. Exatamente. É incrível, né? Assim. Exatamente. Total. Exatamente. Você acha que culturalmente as vendas de alto ticket elas estão tendo mais adesão do público? Por que eu pergunto isso? Porque antigamente era... sei lá, quando eu comecei no e-commerce, só se compravam coisas baratas, né? Era o livro, era o não sei o quê. Daqui a pouco, eu lembro que na época eu trabalhava numa plataforma japonesa e tinha uma loja de calçados que era o que mais vendia lá, que era Sandro... Moscoloni. Moscoloni, exatamente.
E aí a galera falava, não, jamais vai vender sapato pelo online, né? Não tem... O próprio, se eu não me engano, até o próprio lojista não acreditava muito que seria... Exato. E ele virou o melhor seller lá do marketplace dessa plataforma. E aí ninguém acreditava. Como que alguém vai comprar um sapato sem provar? Né? E a gente vê que culturalmente isso tudo vai... Não existe mais segmento que não tem abertura no mercado de e-commerce. Só que as vendas de alto ticket, o produto de alto ticket ainda tinha uma certa resistência, né? Como que você tem visto nos últimos anos, agora que você está imerso nesse mercado de alto ticket, o público com mais adesão, o público topando mais fazer compras de alto ticket no e-commerce? Como que você tem visto isso? Cara, eu acho que eu concordo muito com a sua visão. Eu acho que se a gente parar para lembrar do comércio da internet aqui no Brasil, a gente só comprava coisas que tinham menos risco, digamos assim. E muitas vezes era furada ainda. Eu acho que isso melhorou muito, né? E eu acho que isso vem melhorando muito. Assim, tem dados ali controversos, mas acho que a penetração do e-commerce no Brasil é em torno de 15%, mais ou menos. Nosso segmento é muito menor. A gente está falando de menos de 10%. Mas tem crescido muito. As pessoas têm apostado mais na compra online pela conveniência. E eu acho que passa muito pela credibilidade. Como eu falei, desde o começo, e foi um dos motivos que a gente quis apostar no e-commerce, foi construir marca, construir credibilidade. A gente tem um trabalho ali de redes sociais muito grande, de construir marca de verdade, credibilidade. Esse trabalho com os arquitetos ajudam muito também. Então, hoje, nosso Instagram tem quase 300 mil pessoas seguindo. Caraca. Se a gente compara com as marcas maiores que a gente começou no começo, elas estão um pouco maior só que a gente. Né? E isso é uma construção de marca. Porque todo mundo hoje... E os caras têm décadas de marca, né? Exatamente. Cara, pra mim, o Instagram... é o primeiro lugar que eu vou procurar. Se eu vou procurar um restaurante, uma marca, para ver se tem credibilidade, qualquer coisa que eu vou comprar, o primeiro passo é o Instagram. Depois eu vou no Reclame Aqui e tudo mais. Então, acho que essa construção de marca que a gente fez desde o começo também tem ajudado muito as pessoas conseguirem apostar e comprar uma banheira, uma privada, uma cuba pela internet. Então, acho que assim, esse mercado de alto ticket tem melhorado. As pessoas têm tido mais confiança de comprar o produto. E eu acho que uma coisa que ajuda muito também nesses produtos de alto ticket é a prova social ali. Então, uma das funcionalidades que a gente implementou, inclusive, na UAP, é o review. Então, a gente tem reviews reais ali, as avaliações reais que os clientes deixam após a compra. Então, se eu vou comprar uma cuba, claro que eu quero saber como foi a experiência de quem comprou antes. Então, aí você entra lá, você vê todo... os comentários, obviamente que tem um ou outro que teve uma experiência ruim, mas isso também passa credibilidade. Porque o cara vê, isso aqui é real, acontece uma vez ou outra, mas eu vejo 100 clientes que deu certo, um que deu errado, e falo, acho que tá dentro, dá pra eu apostar e como comprar no restaurante, né? Exatamente. Você vai lá ver review de restaurante, cara, tem 10, um ruim, hotel. Hotel, eu ia falar bem, isso, né? Eu tô olhando um hotel pro fim de semana, aniversário da minha esposa, e eu tava olhando lá, se você entra no Booking, se o cara não tiver estrela, você não vai, né? No Airbnb, o cara é novo, você já fica com medo, né? Por mais que seja uma empresa segura, a gente que trabalha com internet, a gente fica receoso, né? Eu acho que esse viés de confirmação que tem... a gente tem um cliente também que vende cerca para boi na internet, né? Casa da Cerca. O cara começou com a gente trabalhando, vendendo um pouquinho, hoje já vende um valor significativo. E o desafio também, cara, como que eu provo isso? Ele começou no Marketplace e o que ele tinha lá, que eu gostei muito, que a gente trouxe, foi perguntas e resposta. Porque o cara, ele fazia pergunta e resposta. Como é um produto mais técnico, ele fazia uma pergunta. Esse produto, essa cerca é para boi ou é para galinha? Ela passa o animal tal? Às vezes o cara que vai comprar uma cerca, ele não tinha dimensão de tamanho. Cara, será que uma pessoa consegue pular essa cerca? Ficou até estranho, né? Mas a gente foi mitigando esses possíveis problemas junto com o cliente, criando vídeo, criando conteúdo. E hoje, cara, vende muito, muito mais do que muito varejo de moda, vendendo cerca, né? Fala cerca para boi para causar um impacto, mas é vendendo cerca pela internet, né? Como é louco o mercado mais técnico também. Mas e eu de acho alto que... ticket também, né? Exatamente. Mas eu acho que no Brasil ainda tem muito espaço para o e-commerce continuar crescendo em todas as frentes, e eu acho que de alto ticket principalmente, assim. Eu acho que as pessoas ainda têm muito receio. E eu acho que por isso que construção de marca é muito importante. Ali. Eu acho que você pode olhar para esse cenário de duas formas, né? Tem essa história em vendas que um cara foi para uma cidade e ele trabalhava numa fábrica de chinelo. Ele foi para uma cidade, vai lá na cidade e vê se tem abertura pra gente vender chinelo lá. O cara chegou, tava todo mundo descalço. Aí o pessimista voltou e falou, cara, não tem mercado pra gente. Lá a galera anda
todo mundo descalço. Aí mandou outro cara, o cara era mais otimista, né? Chegou lá, viu o mesmo cenário, voltou e falou, cara, tem uma excelente notícia, lá todo mundo anda descalço. Ou seja, o cenário é o mesmo, basta você... Pô, mercado de alto ticket é um mercado de pouca penetração. Posso olhar para isso e falar, putz, o mercado não existe. Ou, cara, é a melhor oportunidade que eu tenho para desenvolver ele, né? Então, acho que tem muita gente optando e acessando esse mercado de alto ticket. E eu, particularmente, acho que no e-commerce, que o custo de aquisição é alto, que para alguns segmentos não tem tanta recompra. Se é uma venda de alto ticket, é a maior chance que você tem de cara, ter lucratividade, ter gasolina para investir em campanha, em construção de marca. Ficar ali brigando pelo aquele ticket de 50, 70, 100 reais, é tudo muito apertado, né? Às vezes você não consegue nem compor o CAC dentro de uma venda de 100 reais. Né? Em contrapartida, não é toda hora que você vai vender uma banheira, mas assim, nessa venda da banheira, poxa, você consegue comportar um CAC legal, você consegue fazer um investimento melhor na experiência. Então, eu gosto de olhar para a venda de alto ticket como o cara que olhou para todo mundo descalço e falou, eu tenho uma ótima notícia, né? Eu acho que esse é o caminho. Não, e o legal é que o Vinícius ali, a equipe, né? Quando eles vão analisando os dados e entendendo o comportamento do cliente dele, ele já sabe o que o cara compra primeiro no banheiro. Ele sabe, cara, primeiro é a privada. Depois ele vai falar em torneira. Depois ele vai falar em cuba. Eu não entendo, né? Eu tô chutando aqui. Mas você sabe em que momento você tá para oferecer um upsell. Daqui a pouco tem um vendedor ligando pro cara, que o cara às vezes ele fala, tu precisa comprar com privada, mas ele tá esquecendo que tem um anel de vedação. Sim. Né? Ele tá esquecendo. Eu comprei uma privada um tempo atrás que não parafusa mais. Eu comprei a privada, olhei, cara, não parafusa. Falei, mas como que vai ficar parada essa privada aqui? Não é silicone, ela não parafusa mais. Eu falei, você é louco. Antigamente prendia a privada, que senão o cara caía, quebrava, enfim. Sim. E o peso da privada e o formato dela faz com que ela fique em pé. Sim. Né? Então, eu acho que é isso, de você doutrinar o cara e ter equipe também, um televenda que a gente permite o cara olhar e falar, o Igor comprou a privada. Legal. O Igor comprou a banheira. Pô, mas e o chuveiro que vai na banheira? Sei lá, o LED... Qualquer coisa, às vezes o cara nem sabe que você vende tudo, ele só precisava comprar banheiro, mas ele nem sabe o que ele vai precisar, porque quem vai pedir isso é o pedreiro. E tem aquele negócio, né? Você chega numa obra, você pode sair 10 vezes. Quando você chega, o pedreiro fala, puxa, faltou o anel de vedação. Seu Danilo. Faltou silicones. E às vezes não é o seu carro-chefe, eu não vou comprar silicone, né? Uma coisa legal que eu ouvi de um cliente nosso, que é a Leveros. Os caras montaram uma lojinha da Refrigás lá, porque o cara que vai instalar o ar-condicionado, ele sempre precisa de gás, ele precisa de tubo. Então, assim, ele juntou um parceiro e juntou o útil ao agradável. O cara sai de lá e fala, às vezes ele vai pagar até um pouquinho mais caro, mas fala, lá eu encontro tudo. Tempo que eu vou prender para ir em outro lugar, comprar um silicone para instalar uma cuba. Sim. Talvez tendo no mesmo lugar por um pouquinho mais caro, que você está ganhando um percentual, porque você tem que repassar esse custo que vem de um parceiro. Isso faz sentido o cara comprar tudo num único checkout. E uma coisa que o Danilo falou sobre aprender sobre o cliente ali, analisando os dados, uma das coisas que a gente assumia no começo é que o cara, a pessoa que está fazendo a obra ali, comprava tudo de uma vez. E a gente entendeu, até conversando e analisando dados, que na verdade não. Por dois motivos. Primeiro, às vezes o cara não chegou o momento, ele tá, por exemplo, primeiro no banheiro e ele não tem espaço na obra para ele comprar tudo de uma vez, espaço físico mesmo, mas o principal motivo é dinheiro. Cara, todo mundo sabe que a obra é caro pra caramba, então ele vai comprando conforme a necessidade, conforme o pedreiro fala, cara, agora eu preciso instalar a cuba, cadê a cuba? Agora eu cheguei na privada, cadê ela aqui? Então a gente entendeu, analisando, porque a gente tinha assumido uma premissa errada até no começo, que eles compram em momentos diferentes e tudo mais. Então, a recorrência que eu falei, que a gente tenta fazer essa recorrência muito próxima ali, dentro da obra da pessoa ali. Criando cashback, alguma coisa para o cara retornar e comprar, porque ele vai comprar. Ele vai precisar comprar mais alguma coisa. Eu nunca vi uma obra, quando você terminou e você fala, poxa... Eu brinco lá em casa que a obra você não termina, você desiste, né? Não. Você fala, não, agora a partir de agora eu não vou fazer mais nada. Você mora em apartamento? Eu moro em apartamento. Eu moro em casa. Nossa. Reforma a casa a cada 2 anos. Cada 2 anos você tem que pintar uma parede. É igual e-commerce, cara. O cara que acha que vai fazer um e-commerce bom e não vai mexer,
É igual loja física, daqui a pouco você tem que mudar o layout, você tem que desenhar novo, não é só mudar o banner, é mudar a estrutura, mudar o formato, é testar coisa diferente, é igual obra, né? Você chega na sua casa, depois de um tempo, você tem que pintar a parede, não tem jeito, tem criança pôr na mão, é cachorro pulando, né? Então tem que toda hora estar mexendo. Qual que são os seus desafios para agora, assim? A gente nem falou tanto, né, do quanto foi impactante para vocês no resultado dessa migração. E aí você puder falar um pouco disso, os números que você puder abrir ali, percentuais e tudo mais. E também trazer um pouco de quais são os desafios agora, né? Agora vocês já estão numa plataforma robusta que permite vocês terem essa personalização da experiência de compra do cliente. Mas qual que é o desafio do Vinícius, assim? O que ele tem de missão para os próximos anos? Boa, legal. Acho que quando a gente fez a migração, a gente teve um salto muito significativo ali por N motivos, mas principalmente também pela migração. Então, de 2023, a gente fez 3 vezes a receita de 2022, a gente cresceu em um ano 3 vezes. Uau. Ano passado a gente cresceu 2 vezes o ano anterior, então a gente vem de crescimentos muito acelerados e obviamente que isso traz algumas dificuldades de operação. Então, ano passado, por exemplo, no começo do ano, a gente estava até conversando aqui anteriormente, nosso CD capotou ali, a gente ficou sem produtos, até a gente importar tudo de novo, o lead time é longo, então a gente passa por algumas dificuldades. Então, hoje, a gente ainda vem trabalhando, um dos grandes desafios para frente é conseguir trabalhar esse estoque muito, muito bem, inovando, trazendo produtos novos para os clientes, na mesma pegada ali de design bonito, com ótima qualidade e num preço justo. Eu acho que esse sempre vai ser nossas premissas ali. E outro grande desafio que a gente tem pela frente, eu acho que é basicamente continuar nessa construção de marca e dar um segundo passo agora, colocar a marca no top of mind ali das pessoas. Uhum. E eu acho que um grande passo passa pela personalização ali. Hoje, nossas comunicações ainda são muito mais gerais. Acho que a gente precisa descer um nível ali, subir um nível, na verdade, e ser muito mais granular, entender o momento de cada um dos clientes e tudo mais. Eu acho que isso é um grande desafio. E um terceiro, acho que é como que a gente melhora a operação também dentro de casa, no ponto de vista com AI agora. A gente já usa para algumas coisas, mas acho que a gente tem bastante melhorias que dá para a gente fazer ali dentro de casa que ainda a gente precisa avançar nessa frente. A gente olha para Pingu internamente como uma baita marca que tem um potencial de crescimento absurdo, assim. Por todas essas coisas que vocês já têm e que outros players do segmento não têm, talvez nem consigam mais, né? Porque já são mainstream, porque não pode inovar muito em produto, tem que vender aquela privadinha feijão com arroz, tem que vender aquela piazinha feijão com arroz. E a gente vê um baita potencial. Eu acho que toda empresa que nasce mais digital, ela acaba tendo uma curva de crescimento muito maior do que essas que são transatlântico, né? Então, cara, o cara tem 200 lojas físicas. Aí para inovar no digital, meu Deus, é obeso, né? Para fazer qualquer movimento precisa de muito esforço. Então, no caso de vocês, é uma lancha, né? Se eu migrar para cá, eu viro para cá, viro 360, 180 para onde eu quiser. Eu acho que a gente tem a cultura, eu gosto muito disso. Se você não tá errando é porque você tá parado. Eu acho que no nosso meio digital, se você não tá errando, é porque você não tá testando. E, consequentemente, você não tá evoluindo, sabe? Eu acredito muito nessa cultura de teste e erro ali, assim. E errar rápido, né? Exatamente. Errar e consertar rápido. Rápido e, se possível, barato. Erramos, tentamos. E no digital, na maioria das vezes né? Na maioria das vezes os erros que são em ciclos curtos são baratos, assim. Os erros caros que eu já vi e presenciei na minha experiência no e-commerce foram erros que o cara demorou para entender que estava errado. Né? O cara fica insistindo ali naquele erro, não, mas vai ter uma virada e daí a coisa vai ficando cara. Mas nesses ciclos curtos, a maioria das vezes são erros que são baratos de... Eu acho que o erro maior que eu vi nessa trajetória aí digital é erro de marketing em campanha. O cara deixar aberto ali em 1 hora, consumir todo o dinheiro que o cara colocou numa campanha ali. Eu já vi estagiário mudar um negócio e perder 200 mil em 1 hora, sei lá. Assim, esse tipo de erro eu já vi, que é o que eu acho que é o mais caro, né? Mas a gente tem que fugir cada vez mais desse tradicional e se ramificar, né? E pensar em inovar. O que eu vou fazer agora? Será que é um atacarejo, o caminho? A gente brinca muito com os clientes. Será que é o cross-border? Ah, eu sou importador. Pô, faz sentido eu mandar para fora? Talvez. A gente tem um cliente que é a Matisse, que ela tá vendendo, ela comprou produtos, ela tem produtos dentro da linha dela que é da Europa, e agora ela vendeu o produto para a Europa de volta. Então imagina que louco.
fabricante, trouxe, importou, e depois quer um cliente para comprar um faqueiro de R$5.000 que é da Europa, do país que foi fabricado aquele produto. Então a gente não sabe, né? O mercado, a gente brinca que o e-commerce ele nasceu para não ter fronteiras, para a gente vender para todo o mercado. Por que se limitar a 5.000 quilômetros quadrados? Por que se limitar ao mercado brasileiro? Por que não tentar vender no atacarejo? Por que não tentar importar mais e vender no atacado? Acho que toda hora você tem que se reinventar e testar, né? Não deu certo, para. Vamos pro próximo, né? Exatamente. Quando eu estava na Dafit mesmo, a gente fez a tentativa de abrir loja física. A Dafit chegou a ter uma loja física. Agora tá tentando de novo, né? Na Oscar Freire. Não deu muito certo na época, mas e às vezes tem questão do timing também. Às vezes a ideia é boa, mas o público não está preparado e se você tentar em outro momento vai funcionar. Então, às vezes o mesmo teste você pode fazer várias vezes em momentos diferentes. Eu participei de um projeto que o cara queria abrir uma loja fora do Brasil, né? É um calçado grande, eu não posso falar aí, mas ele montou e porque queria, a filha dele queria mudar para Londres e estudar. Ele falou, cara, vou montar uma loja física em Londres. Então ele dedinho aqui para cima, vou abrir em Londres. Tem dinheiro, pode queimar um pouquinho. Testou. Quando ele montou em Londres, para não falar que ele perdeu tudo, ele começou a vender para a Romênia. Calçado infantil vendendo para a Romênia. Quando ele fez uma pesquisa de mercado, que aí fez o trabalho certo, contratou uma consultoria, fez uma pesquisa de mercado. Pô, minha filha entende, trabalhou comigo o resto da vida, vou subir ela para lá, vou vender. Não. Ela viu que a experiência de compra do romeno era muito parecida com o brasileiro. Que louco. Como que você ia saber isso? Nunca. Ele fechou a loja e fez uma guide shop dentro de um shopping lá na Romênia. Aí bombou de vender e abriu o mercado todo europeu pela Romênia. Você vê, é louco? Às vezes você pensa uma coisa que você vai fazer, muda todo o cenário. E tem coisa que você não consegue ter a resposta só no PPT, né, cara? Tem que pôr pra rodar, tipo... Você não conseguiria imaginar que ia ter aquele problema se você não tivesse testado, seja uma linha nova de produto ou uma série de coisas, né? Então, acho que o digital, graças a Deus, né, tem essa possibilidade de você ficar testando as coisas e gastando menos e fazendo testes que permitam você realmente ter não só uma hipótese, mas ter uma prova real, né? Exato. E pra mim, como pessoa mega pragmática, é o que me encanta, assim. Você conseguir traquear tudo, conseguir mensurar tudo, sair do achismo 100% ali. Eu acho que tem um pouco de intuição, em todo negócio tem a questão da intuição, mas, cara, o digital te dá uma camada de certeza absurda, né? Legal demais. Gente, estamos indo quase pro final aí, já quase 50 minutos, mais de 50 minutos que a gente já tá falando. Passou rápido. Muito rápido, muito rápido. Eu falo que às vezes é mais demorado aquele ajuste que a gente faz antes do fone do que o papo em si. Mas queria agradecer vocês. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. Obrigado, Danilo, também por compartilhar um pouco da experiência. E aí, se as pessoas quiserem se conectar contigo, LinkedIn, Instagram, como que elas fazem para continuar essa conversa? Boa, eu tô lá no LinkedIn. Mas tá mesmo... Tá com perfil só, tá mesmo, assim, dividindo a sua experiência. Eu gosto puxão de orelha aí. Gosto de trocar ideia. Ainda sou meio low profile no Instagram, não sou como vocês ali, mas estou no LinkedIn lá, Vinícius Campos. E convido todo mundo também para conhecer a Pingu. No Instagram a gente está lá como pingu.casa e no site também, www.pingu.casa e trocar experiências com a gente lá. Quem estiver fazendo obra vai economizar e vai ter um produto legal. Exatamente. Boa. Danilo é cliente. Eu sou cliente. Antes de ser fornecedor de tecnologia, eu já era cliente. Então, gosto muito da marca. E você, como que as pessoas conectam no LinkedIn contigo? Danilo Erlan, né? Acho que o LinkedIn eu não estou tão ativo quanto eu gostaria, né? Correria de sempre. Então é a rede social que eu estou trabalhando mais agora nesse momento. Show de bola. Então, gente, obrigado demais por esse papo. E você que ficou com a gente aqui até o final, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, também clica aí para seguir o canal e ficar por dentro de todos os novos episódios. E se você gostou do que a gente está comentando, do que a gente fez aqui, comenta também, dá seu feedback, é importante para que a gente continue produzindo aquilo que é importante para você. Tá bom? Então até o próximo episódio. Valeu e tchau!